Salve, salve, segundão, professor Alex, Geografia. Aqui não, sua sirigaita! Vamos dar continuidade aos nossos estudos da unidade 17, nessa aula 8, ainda falando sobre principais espaços agrários mundiais, mas é a nossa terceira e última parte dessa unidade. Falamos na primeira parte sobre a agricultura no chamado mundo dos países centrais. Depois, a segunda parte, a agricultura no mundo periférico, e aí mencionamos até mesmo o Brasil. E nessa terceira e última parte falaremos sobre problemas ambientais decorrentes das práticas agrícolas. Bora? Vamos nessa, ajustando aí as nossas apostilas na página 37, com esse subtítulo, então. Problemas ambientais decorrentes das práticas agrícolas. A busca pela sustentabilidade ambiental não representa apenas uma condição ideal ou utópica, que sirva de inspiração para tornar as ações humanas menos impactantes ao ambiente. Trata-se de uma necessidade, visto que todas as espécies que já existiram no planeta Terra, quando não adquiriram tal condição, desapareceram. Esse dilema também permeia a agricultura. Afinal, a sobrevivência de mais de 7 bilhões de seres humanos depende dela, tanto quanto da preservação dos ecossistemas que vêm sendo degradados, alguns há séculos, por práticas agrícolas muitas vezes inadequadas. Assim, não há outro caminho senão adaptar as práticas utilizadas às limitações da sustentabilidade. No entanto, salvo em casos excepcionais, como na agroecologia, isso ainda não parece ser encarado como uma prioridade. Não há agricultura ou qualquer outra atividade produtiva humana que não produza algum tipo de impacto ambiental. O conceito de agricultura sustentável não propõe a inexistência de impactos ambientais, mas sim que eles sejam menores e de fácil absorção pelos ecossistemas afetados. Dessa maneira, estes teriam condições plenas de renovação, sem o comprometimento para usos futuros. São muitos os problemas ambientais associados às práticas agrícolas. Os principais são o desmatamento, as queimadas, a erosão, a salinização e a poluição. Então, a partir desse texto de introdução do tema, com destaque a uma busca, ainda que muito distante, de uma agricultura sustentável, falaremos em especial sobre cada um desses problemas ambientais citados na prática agrícola em sua grande maioria. Começamos pelo desmatamento. Segundo a ONU, para alimentação e agricultura, a FAO, entre 2000 e 2010, 13 milhões de hectares de florestas foram retirados para outros usos, especialmente agrícolas, ou perdidos por causas naturais. As maiores perdas ocorreram na América do Sul e na África. Entenda-se inclusive a América do Sul, em grande parte na região amazônica, no Brasil. Boa parte do desmatamento que ocorre em nível mundial, embora também conte com a participação de outros setores como madeireiro ou de mineração, está diretamente relacionado à produção agropecuária. Nesse sentido, merece destaque o desmatamento na Amazônia e no Cerrado.
Esse fenômeno é motivado pela combinação de 3 fatores, que seriam estratégia de aumentar a produção por meio da expansão das fronteiras agrícolas, incorporação de novas tecnologias que possibilitem o cultivo em locais anteriormente descartados e a atuação de corporações internacionais que causam a desestruturação dos sistemas produtivos regionais. Os graves problemas socioambientais relacionados ao desmatamento mundial decorrem da produção agrícola. Mostram que é necessário aumentar a produção de alimentos por meio da qualificação e do aumento da produtividade, e não pela ampliação das terras destinadas ao cultivo. Esse tipo de política está justamente na contramão do que é feito no Brasil. O que se observou a partir dos anos 70 e 80 no Brasil não foi um aumento da produtividade em área já cultivada, mas a expansão da fronteira agrícola, o aumento da área cultivada no território brasileiro, ameaçando então, como dito anteriormente, biomas como a Amazônia e o Cerrado. Queimadas. Em 2011, os Estados Unidos registraram uma área de queimada total de 3,2 milhões de hectares, a maior marca de sua história até então. As queimadas podem ser naturais ou provocadas pelo ser humano. Regiões que enfrentam longos períodos de estiagem, como o oeste dos Estados Unidos e o Cerrado no Brasil, costumam apresentar elevada incidência de queimadas naturais anualmente. No entanto, a maior parte das queimadas no planeta decorre de ações antrópicas humanas, particularmente quando são praticadas por agricultores ou pecuaristas a fim de limpar determinada área para o cultivo ou para o estabelecimento de pastagens. Também estão associadas às práticas de desmatamento, já que são utilizadas para abrir clareiras após a derrubada do mato e a retirada de madeiras nobres, aquelas que têm maior valor comercial, possibilitando o acesso a novas áreas florestadas. Entre os diversos problemas associados às queimadas estão o acelerado empobrecimento dos solos, a poluição atmosférica, que no caso do Brasil representa 75% das emissões de GEE, gases do efeito estufa, erosão e assoreamento de rios, a perda da biodiversidade. Imagens aqui de satélites na Indonésia, em 2013, registrando a incidência de queimadas nessa região asiática. Erosão. Cerca de 10% da superfície, totalizando aproximadamente 1,5 bilhão de hectares, já foi irreversivelmente degradada por processos erosivos. O emprego de práticas inadequadas de agricultura e pecuária, além de fatores como o desmatamento e a construção de estradas, combinando com a ação natural dos ventos, das chuvas e das águas superficiais, provoca o transporte de terra solta para as regiões mais baixas do terreno. Esse processo denomina-se erosão. As terras agricultáveis estão sujeitas à erosão, que ocorre quando a água, erosão hídrica, ou os ventos, erosão eólica, arrastam a camada superficial da terra, prejudicando a fertilidade dos solos. A erosão hídrica é mais associada às práticas agrícolas, e uma das causas mais comuns desse tipo de erosão ocorre pelo impacto das gotas de chuva sobre a superfície do solo descoberto, pela remoção da cobertura vegetal original.
Esse processo pode levar à formação de, numa fase inicial, sulcos, que são cortes superficiais no terreno provocados pelo escoamento das águas superficiais. Num estágio intermediário, as ravinas, quando os sulcos se tornam mais profundos na superfície do terreno. E no estágio mais avançado, como a gente pode ver aqui numa imagem, na Serra da Canastra, Minas Gerais, as vossorocas, buracos de grande dimensão que se abrem no terreno, formados pela concentração de águas pluviais das chuvas em determinados locais, os quais tendem a escorregar pela declividade, por erosão subterrânea ou ainda quando as ravinas atingem o lençol freático, aí num estágio mais avançado do problema. Tais processos erosivos, quando ocorrem, devem ser controlados rapidamente, preservando-se as áreas de risco e adequando-se às atividades praticadas às condições naturais, tipos de chuva e solo, incidências de vento, características topográficas como a declividade do terreno, das terras a serem cultivadas. Solos mais arenosos em regiões com declividade são fortemente propensos à erosão, e a remoção da cobertura vegetal em alguns desses locais pode provocar o processo de arenização, que é o que ocorre no sudoeste do Rio Grande do Sul. E aqui ao lado nós temos um quadro que nos permite entender que a arenização não é desertificação, são processos distintos. A arenização não ocorre por uma questão climática, pela falta de chuva, mas por outros fatores naturais combinado, muitas vezes com a atividade humana, como a remoção da cobertura vegetal em áreas de solo arenoso. Então isso pode provocar esse processo denominado de arenização, mesmo em regiões com média pluviométrica satisfatória, chuvas suficiente bem distribuída. Como o material removido pela erosão tende a sedimentar no fundo dos vales, esse processo provoca o assoreamento dos rios, que seria a diminuição de seu leito pelo acúmulo de sedimentos transportados, tornando sua vazão, sua capacidade de escoamento de água menor e facilitando a ocorrência de enchentes. Já falamos do desmatamento e também das queimadas e, por fim, agora a erosão. Na sequência, a salinização. Segundo a FAO, aquela agência citada anteriormente da ONU, aproximadamente a metade dos 250 milhões de hectares irrigados no planeta já apresentam problemas de salinização e 10 milhões de hectares são abandonados anualmente por esse problema. Mas afinal, o que seria a salinização? A salinização é o processo que leva ao acúmulo de sais solúveis na superfície do solo, prejudicando sua fertilidade. Ela pode ser causada por 3 processos distintos: a aproximação entre o lençol freático e a superfície, fazendo com que os sais se acumulem nela pela evaporação da água; uso inadequado e excessivo de água para irrigação em locais com clima seco, pois os sistemas de drenagem podem não ser suficientes e a falta de chuvas contribui para a não lavagem do solo. E terceiro, a intrusão nos lençóis freáticos de água salgada em áreas costeiras. A salinização é uma das principais causas de desertificação do planeta, fenômeno que atinge níveis perigosos em alguns locais, como na Ásia Central, em virtude da expansão do cultivo irrigado de algodão, exemplo é o Mar de Aral, e na região do Sahel africano, aqui localizado no mapa, no texto Conexões,
essa região ao sul do deserto do Saara, se estendendo aí pelo território de vários países africanos. E para finalizar, a poluição. Segundo a Organização Mundial de Saúde, dos 3 milhões de casos de intoxicações agudas por uso inadequado de defensivos químicos registrados anualmente no mundo, os quais provocam a morte de mais de 20 mil pessoas, 2,1 milhões são registrados nos países em desenvolvimento. O Brasil é o maior consumidor mundial desses produtos. Além das queimadas que geram expressiva poluição atmosférica e dos processos erosivos que levam à degradação de rios e lagos, as práticas agrícolas, especialmente as que utilizam defensivos agrícolas e fertilizantes químicos, estão associadas à contaminação dos solos, das águas e dos próprios alimentos produzidos. Trata-se da poluição decorrente tanto da aplicação excessiva ou inadequada de tais produtos, quanto do descarte impróprio das embalagens. Os componentes químicos, em alguns casos, incluindo metais pesados altamente tóxicos, tendem a contaminar os solos e, conduzidos pela água das chuvas ou pela irrigação, atingir o leito dos rios e se infiltrar até o lençol freático. Conforme o produto utilizado, a contaminação pode perdurar por muitos anos, comprometendo a saúde de quem venha a ter contato com tais áreas. Além disso, a biodiversidade local é afetada e existe risco de a contaminação se estender a outras regiões situadas no entorno. O problema mais acentuado no mundo periférico, tanto pela menor fiscalização dos procedimentos, quanto pelo fato da legislação ambiental, em alguns casos, ser permissiva em relação ao uso de determinados tipos de produtos já proibidos em outros países. Tem um pouco ou muito a ver com o que a gente falou anteriormente, da submissão, da perda até mesmo da soberania alimentar que muitos países do mundo periférico enfrentam diante do poder econômico das grandes transnacionais do setor agrícola mundial. Dessa forma, pessoal, a gente encerra essa unidade. Fica mais uma vez o convite para vocês das atividades da apostila e também do caderno de atividades para melhor fixação desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Beijo no seu coração. Fui.